Olá, gente, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre tecnologia e soft skills, né? Eu acho que essa é uma temática muito legal. Eu sou fã do TDC, já estava no TDC Connections aqui em Recife e eu preciso dizer que foi uma experiência extremamente maravilhosa e que essa palestra ela é um pouquinho fruto de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo lá na faculdade e a gente vai entrar num tema muito básico, né? Tendências. A gente está falando aqui em tecnologia, a gente está sempre buscando estar o mais antenado possível. E, cara, desde que você entra no mercado de tecnologia, você vê sua cabeça fazendo um boom de gente, é muita coisa acontecendo, é muita coisa para você aprender. E você fica, meu Deus, por onde eu vou? O que é que eu faço? E aí a minha ideia aqui é trazer um pouquinho desses dados para guiar vocês, né, nessa trajetória que para mim também foi uma loucura. E aí, assim, a gente está vivendo um verdadeiro boom. São profissões que não existem, trabalho humano-máquina, que com certeza já falaram muito aqui durante todo o TDC, de como as IAs estão vindo para cá constantemente. O upskill e o reskill, habilidades de profissionais que estão mudando completamente. E, assim, trazendo alguns, saiu agora, em maio, o relatório Future of the Jobs, o futuro dos empregos, do Fórum Econômico Mundial. E aí ele saiu entrevistando empresas a nível global de o que é que elas estão esperando, o que é que elas esperam da gente aqui no mercado, o que é que a gente precisa fazer para a gente conseguir se enquadrar. Ainda mais pensando assim, é uma coisa que o Bruno já falou, que a gente citou, a gente acontecendo esses layoffs, como é que a gente pode se preparar para isso, o que é que a gente pode fazer. E aí a gente tem alguns dados, entre eles, que 44% das habilidades que um profissional possui, elas vão estar desatualizadas nos próximos 5 anos. E isso, assim, não sei para vocês, mas para mim, isso chega a ser um pouco chocante de então o que é que eu preciso aprender para eu continuar atualizada? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou me inscrever em 10 mil cursos online e tentar fazer todos eles ao mesmo tempo? Como é que eu vou segurar todos esses pratos ao mesmo tempo? Como é que eu vou conseguir me equilibrar? E ao mesmo tempo a gente também tem outro dado, que é 23% das ocupações no mercado de trabalho também devem se modificar nos próximos 5 anos, ou até 2027. E, trazendo só mais um para a gente poder aí sim entrar nessa conversa, no Brasil, o mercado de tecnologia demanda cerca de 159 mil profissionais ao ano, enquanto a gente só tem 53 mil aptas a atuar, ou seja, a conta não está fechando. E aí a gente entra, de fato, a começar a conversar. O que é que isso traz para a gente? O que é que isso, para a gente que está ou ingressando, para a gente que já está no mercado de tecnologia, para quem está querendo alcançar, eu quero modificar a área onde eu estou atuando, para quem está querendo, não, eu quero evoluir na minha carreira. O que é que tudo isso significa? Como é que eu posso conseguir me manter atualizada, antenada? Como é que eu posso continuar atualizada e interessante para esse mercado? E aí eu quero trazer 2 conceitos rápidos, que são super importantes quando a gente entra na tecnologia e que não deveria ser só na tecnologia, tá, gente? Mas são as skills, ou, trazendo para o Brasil, né? As habilidades. As habilidades técnicas, ou as hards, e as habilidades comportamentais, que são as soft skills. E que é o tema principal da palestra aqui hoje. E aí, o que são as habilidades técnicas, né? O que são as hard skills? As hard skills são as competências que realmente a gente vai aprender ao longo da nossa vida, seja com a formação acadêmica, estudo, cursos e etc. Como, por exemplo, a aprender a programar, aprender uma linguagem de programação, isso é uma hard skill. Você tirar um novo certificado, isso é uma hard skill. Já as soft, elas são, de fato, as habilidades comportamentais. Então, como você se relaciona, como você lida, ela é muito pessoal. E eu preciso trazer já de imediato. Elas são cruciais. A gente não pode mais parar e pensar uma tecnologia. Eu acho que o TDC é maravilhoso por isso, porque ele prega essa tecnologia mais diversa. Ele traz acho que a gente está no mês de junho, então trazer mulheres para a tecnologia, reduzir esse gap de gênero, trazer pessoas LGBTQIAP+, então isso aí é crucial. A gente não pode mais ficar naquela máxima de que como é o estereotipo de TI? Como é que vocês imaginam ou como é que era representado, seja nas séries, livros, filmes, etc., de que o estereotipo de TI é aquele cara nerd, homem hétero,
que não se relaciona, que não gosta de falar, que vive no computador. E que, se você entrar no mercado de trabalho pensando com esse pensamento, gente, vai dar errado. Com todo respeito, assim. Mas é porque hoje não basta você ter as habilidades técnicas. As habilidades técnicas, claro que elas são importantíssimas. Mas você precisa desenvolver as suas habilidades comportamentais para que você consiga se relacionar. Hoje não tem como se fazer TI sozinho. E aí eu vou dizer TI nas mais diversas áreas que eu sei que o TDC aborda. Você não é um programador sozinho, você não é uma pessoa de marketing sozinho, você não é uma pessoa de experiência sozinho, você não é um UX sozinho. A gente trabalha em squads, a gente trabalha em times. Então, para que um time ele consiga se desenvolver, ele consiga avançar, é preciso que você tenha uma boa comunicação, que você consiga se conectar, que você tenha essas diversas habilidades. E aí aqui eu vou trazer para vocês alguns dados. Acabou de sair, gente, como eu disse, saiu esse aqui atualizado. Saiu agora em maio. Essa aqui são as 26 principais habilidades que o mercado de trabalho, que as empresas entrevistadas a nível global disseram que eram os mais importantes. E aí eu quero passar por cada uma delas, mas eu quero que vocês enxerguem quantas delas são de fato uma hard skill. Quantas delas de fato são habilidades técnicas? A gente já começa. A principal skill, a principal habilidade mais procurada pelas empresas hoje num profissional são pensamento analítico e pensamento criativo. Acho que essas daqui não são técnicas, hein? A terceira, a gente entra com resiliência, flexibilidade e agilidade. Acho que também não são técnicas. Motivação e autoconsciência, curiosidade e aprendizado contínuo. Ou seja, a gente já emplacou aí 5 habilidades que não são técnicas. São habilidades comportamentais. Como é que eu posso ter um pensamento analítico? Como é que eu posso analisar aqui de forma analítica? Como é que eu posso pensar fora da caixinha para resolver aquele problema? Como é que eu posso me manter resiliente, me manter flexível? Porque a gente sabe que a gente está vivendo um mundo VUCA, a gente está vivendo um mundo volátil, modificando constantemente. Então, nós profissionais temos que treinar na gente essa flexibilidade, essa agilidade na hora. E aí a gente traz um outro conceito aqui. Eu sei que no TDC tem trilhas incríveis sobre agilidade, mas que a agilidade não quer dizer que você precisa ser rápido, quer dizer que você precisa ser analítico. Você tem que resolver com facilidade, tem que se adaptar. E aí a gente traz novamente outra coisa, motivação e autoconsciência. Eu acho que essas daqui são cruciais e que a minha migração para a tecnologia foi o que me fez aprender isso. Hoje, eu tenho que ser a minha própria motivação. Eu tenho que tomar a minha consciência de que eu vou fazer isso. Eu quero chegar em tal lugar. A gente tem que buscar essa mudança. Eu acho que e isso assim é crucial. A gente não só aprende a aprender, mas a gente consegue se desenvolver. Em sexto lugar, entra aí o letramento tecnológico. Mas esse, apesar de ser né, e de fato a gente entra na primeira habilidade técnica que está sendo pedido no mercado de tecnologia, eu acho que essa daqui é uma básica. E como já diria o grandíssimo Silvio Meira, todo mundo hoje precisa aprender a programar. E aí não quer dizer que você precisa virar um desenvolvedor. Não. Você precisa entender o mínimo sobre programação, sobre como funciona para que você consiga se comunicar. Gente, hoje, tudo que a gente faz, se a gente parar para pensar, no celular tem código, no computador tem código, tudo que a gente faz na nossa vida tem código. Então, se a gente não buscar aprender, eu digo isso hoje a minha atuação, eu não trabalho, eu não sou desenvolvedora, eu trabalho como gerente de negócios, eu trabalho como gerente de produtos, ou seja, eu não preciso desenvolver no meu dia a dia, mas eu preciso entender o mínimo sobre como funciona para que eu consiga falar com os desenvolvedores, para que eu consiga falar com os outros times do local onde eu estou trabalhando. E aí a gente entra novamente, aqui a gente volta para outra soft skill. Eu quero muito falar, eu acho que assim, só deixando bem claro que a ideia realmente é a gente trabalhar cada uma delas aqui, porque é muito importante saber o que são essas soft skills. E a gente entra em confiabilidade e atenção aos detalhes. Vou trazer aqui no último TDC, eu ouvi uma palavra, o Bruno acabou de citar aqui várias vezes o quanto a mentoria é importante. Eu vou dizer que eu recebi uma mentoria aqui no último TDC que realmente abriu meus olhos. Eu acho que confiabilidade, você passar essa confiança,
Hoje, ele é o meu mentor, fica aqui um abraço para ele. Ele foi incrível quando ele disse, olha, hoje, a maioria dos cargos de liderança, ele existe confiança. Então, é muito importante para a gente, enquanto profissional júnior mesmo, como é que eu posso demonstrar confiança para os meus superiores? Como é que eu posso demonstrar confiança para o meu líder técnico, para a minha gerente? Como é que eu posso mostrar que eu sou confiável? E a parte 2 é atenção aos detalhes. Não dá, principalmente quando a gente fala em tecnologia, quando a gente está falando em mudanças rápidas, a gente tem que ter o dobro de cuidado e de atenção aos detalhes, atenção a como está sendo feito, como é que a gente está desempenhando. Então, novamente, isso aqui não é uma habilidade técnica, isso aqui é uma outra habilidade comportamental. Oitavo ponto, empatia e escutativa. Eu acho que esse aqui é crucial. Novamente, a gente vai estar lidando com pessoas. E eu sei que lidar com pessoas não é fácil. Tem dia que você vai estar estressado da vida, você vai estar cheia de coisa para resolver. Mas é nesses momentos que a empatia vai se tornar crucial. E a escutativa também. O que é a escutativa? É você parar e ouvir. Às vezes, pode ser que não seja... você não esteja tão acostumado com isso, mas eu acho que esse aqui, ó, são duas coisas que você nem é só para o mercado de trabalho. Eu acho que essas daqui são para a vida. Você conseguir ter essa empatia, você conseguir ouvir o outro. Às vezes a gente precisa silenciar um pouquinho mais a gente e realmente dar ouvido ao que está acontecendo do outro lado. Ser empático, né? E a gente entra num outra, mas olha aí, gente, é o que eu estou dizendo. É mais uma soft skill, mais uma habilidade comportamental. Então, sim, se você está querendo migrar para o mercado de tecnologia, não vá pensando, eu só vou aprender a programar. Não, você tem que focar principalmente nas suas soft skills, que é liderança e influência social. E aí, gente, não quer dizer que você vai mandar. Eu acho que esse aí é um ponto que eu quero trazer muito hoje, que hoje a gente tem nem todo cargo de gerência significa que você está sendo um líder, e vice-versa. Você não precisa ter um cargo superior, digamos assim, ou um cargo a mais para você ser um líder. Eu acho que isso é uma coisa que você desenvolve internamente. Eu acho que isso vai muito além do cargo. É como é que eu posso ter uma habilidade de liderança? Como é que eu posso conversar com as pessoas que estão no meu time? Como é que eu posso estimular elas? Como é que eu posso transformar esse ambiente aqui num ambiente interessante, num ambiente acolhedor, num ambiente positivo? Eu acho que a gente tem que se questionar muito nisso ainda mais. Inclusive, aí eu vou fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber em qual geração vocês que estão aqui ouvindo, estou vendo que tem uma galerinha aqui, vocês estão, eu sou da geração Z, então não sei se vocês estão aí nessa geração Z, que estão assim até os seus 25, 26 anos, se vocês são da geração Y, que estão nos seus 25 até 40, os millennials, exatamente, a Milena, o André já disse aqui que é da Z, a Milena disse que a Milena disse que é millennial, eu estou acompanhando tudo aqui no chat. Mas é muito legal trazer isso, assim, a gente está passando aqui também uma revolução. A geração Z que está chegando, inclusive os millennials também, a gente está buscando cada vez mais ter um ambiente de trabalho que seja estimulante, que a gente se sinta bem nas empresas. Já tem saiu uma pesquisa incrível da Consumoteca falando justamente sobre isso, que a geração Z, nesse mercado de trabalho, ela quer um ambiente onde ela se sinta confortável. Ela quer um ambiente... E eu concordo 100% com isso. É isso que eu busco na minha carreira, é isso que eu acredito que vocês também buscam. Então, também ter esse papel de liderança é importante, porque às vezes não precisa eu vou trazer uma realidade minha. Se a minha empresa ela ainda não tem totalmente essa cultura, a cultura que a gente espera, eu consigo criar pelo menos ela dentro do meu time. Então, no meu time, eu sei que eu consigo exercer essa liderança para ter uma cultura legal, para ter uma troca legal. Aí a gente entra novamente, aqui entra o controle de qualidade, que aí é uma hard skill. A gente entra também com pensamento sistêmico, essa aqui volta a ser uma soft skill, que é como é que a gente pode pensar de forma organizada. A gente está sendo bombardeado cada vez mais com informações. O dia ele é tão corrido, né? São tantas demandas, então a gente conseguir ter esse pensamento sistêmico, a gente conseguir sistematizar o que está acontecendo, ela é algo crucial. Você ter essa organização, digamos assim. Um outro ponto é a gestão de talentos. Esse aqui, ele é uma hard, mas é importante você também... Ele entra um pouquinho numa soft.
você pensar também assim, como é que eu posso manter? Se eu sei que eu tenho um talento ali na minha equipe, como é que eu posso manter ele? E aí a gente entra com serviço ao cliente, orientação ao serviço. Isso aqui são coisas que dão para se aprender, mas eu acho que o crucial aqui é a gestão de recursos e operações. Novamente, a gente tem aqui mais duas hard skills, mas ainda não são tão hard assim, como eu disse. A gente entra de fato com inteligência e Big Data. Eu sei que essa palestra é sobre soft, mas galera, vocês estão na tecnologia. A gente vai ter que aprender. E aí, eu acho que o TDC fala extremamente sobre isso, mas é crucial que a gente aprenda o mínimo o mínimo não, né? Mas a gente saiba lidar. Eu não acredito que a inteligência artificial ela vai acabar com o meu emprego. Não, pelo contrário, ela vai potencializar. Então, eu acho que a gente deve buscar como é que a gente pode potencializar isso através do uso de inteligência artificial, de Big Data e de tantas outras tecnologias que estão surgindo, de tantas outras tendências. Como eu disse, eu não preciso aprender, eu não vou, não é porque eu vou aprender a programar que eu vou ser desenvolvedora. Então não estou dizendo que você precisa aprender inteligência artificial para você, sei lá, criar a sua própria, mas eu estou dizendo que é interessante, se a gente está nesse mercado, a gente tem que falar cada vez mais do profissional em T. Eu vou trazer esse conceito aqui. Eu vi muito o Paulo Silveira lá, o CEO da Alura, falando, e eu concordo 100% com ele, que assim, a gente tem que saber muito do que a gente trabalha, mas a gente também tem que saber um pouco de cada coisa. Você ter um profissional que ele é plural, que ele sabe, ele tem várias vivências, isso contribui muito. Inclusive, é por isso que a gente está vendo cada vez mais tantas pessoas se dando tão bem nessa migração de carreira, porque ela traz o conhecimento que você adquire nas outras áreas também são cruciais para isso. Toda a bagagem que a gente tem ao longo da nossa vida, elas são essenciais. Aí a gente entra novamente, escrita, leitura e matemática, hard, design e experiência do usuário. Esse aqui é uma hard também, mas a gente consegue desenrolar. A gente entra aqui, multi-idiomas, ou seja, a gente está vivendo num mundo conectado. A gente precisa aprender outros idiomas. Eu acho que essa é uma dica não só todo mundo aqui já deu. Então, não principalmente o inglês, né, que é a língua universal, mas que a gente aprenda outros idiomas para que a gente consiga se conectar, que a gente consiga abrir mais o nosso leque. O ensino e mentoria, ou seja, a gente volta aqui novamente a você aprender como você vai ensinar. Acho que não tem forma melhor de você aprender do que ensinando, do que você passando aquele conhecimento que você aprendeu. Ah, Jéssica, mas eu não sei se eu estou pronta para eu ensinar alguma coisa. Provavelmente você só não sabe. Talvez você está começando agora, mas você já aprendeu tanta coisa. E eu digo isso, que isso é uma coisa que eu também falo para mim. Eu me questionei muitas vezes, será que eu deveria estar no TDC? Será que eu deveria tentar falar? Mas a gente tem que pensar que a gente tem que compartilhar esse conhecimento. Então, vão ter pessoas que estão precisando aprender, então vão ter pessoas que estão chegando agora. Então, é crucial não só a gente procurar para nós mesmos, como foi falado anteriormente, eu estou adorando essa trilha de mentoria. Como é que a gente pode ter um mentor, buscar esses grupos. E a gente entra aí, programação, marketing mídia, sabe, segurança, gestão ambiental, destreza manual e precisão. E aí eu vou entrar só em mais uma, que essa daqui, ela é uma hard, mas ela é uma hard que tem meu coração, que é a cidadania global. E ela não é necessariamente hard, tá, gente? Mas é ter a consciência de tudo que está nos permeando, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. É ter uma noção da migração verde, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e de como é que a gente pode ter essa prática dentro dos locais onde a gente está tendo. A gente sabe o que está acontecendo, a gente está vendo. Eu sei que essa palestra é de soft skill, mas a gente vai trabalhar sobre tudo isso, tá, galera? Espero que vocês estejam gostando. Mas a gente vai trabalhar um pouco disso que a gente está vivendo, todas essas mudanças. A gente precisa falar sobre isso. As empresas estão falando cada vez mais falando sobre SG, que é meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Então a gente precisa estar pensando nisso. A gente tem que pensar como é que a gente, enquanto profissional, pode estar ciente disso, para a gente se desenvolver. Cidadania vai ser algo crucial daqui para frente. A todas as pesquisas, inclusive o relatório do futuro dos empregos fala sobre isso. É uma das áreas que mais vai crescer aqui no Brasil, é essa voltada para a pegada verde, voltada para a economia de recursos e etc. E aí,
eu vou trazer mais um ponto, que é como é que a gente pode desenvolver essas skills? Como é que eu posso desenvolver essas habilidades? Tá bom, Jéssica, tu me listou aqui, sei lá, 15 habilidades comportamentais. Como é que eu consigo desenvolver todas elas? Primeiro de tudo, calma. Eu acho que é importante você mapear. E aí, no final, eu vou até citar algumas plataformas, mas assim, é realmente parar, sentar e pensar, olha, você vai conseguir perceber. Eu sei que uma skill que eu tenho é comunicação. Eu consigo me comunicar muito bem. Mas eu acho que a flexibilidade eu já não sou tão legal. Então, eu acho que essa daí eu tenho que tentar melhorar um pouquinho. Você faz uma autoavaliação. Olha, eu acho que analítica, pensamento analítico eu tenho, mas criatividade não é comigo. Então, quais atividades, quais hobbies, quais experiências eu posso ter para desafiar essa minha criatividade, para desenvolver essa minha criatividade? E aí ela está totalmente conectada com o quê? Com desafios. Busque situações que exijam o desenvolvimento das soft skills que você está desejando. Ah, Jéssica, eu sou super introvertida, eu não consigo me conectar, eu não sei trabalhar em grupo. Hackathons. Hoje o que a gente mais tem hoje são hackathons, são eventos, são bootcamps. Então, assim, busquem essas experiências, participem de eventos. A gente tem hoje empresas júnior, se você estiver na faculdade. A gente tem ONGs, a gente tem grupos, como já foram citados vários grupos aqui ao longo de toda a palestra. Então, busquem dentro da área que vocês estão atuando, em qual grupo eu posso me buscar? Eu quero propor uma palestra. Porque eu tenho vergonha de falar em público. Eu quero propor uma palestra e vou tentar apresentar essa palestra. Eu não consigo lidar, eu não sei, nunca trabalhei em equipe. Poxa, participa de um hackathon, vê como é a experiência de você em 48 horas você bolar uma ideia, você trabalhar com pessoas que você não conhece. E aí, assim, novamente, prática deliberada. Como é que coloque em prática todas essas habilidades? Como é que eu posso colocar em prática? Como eu disse, experiências como essas, seja a participação de eventos, eu acho que, assim, eu não sei vocês aí que estão, eu sei que alguns estão no remoto, mas no remoto já dá para se conectar, e quem está no presencial, mais ainda, assim, aproveitem esses eventos, busquem aí na cidade de vocês quais são os eventos que estão acontecendo, quais são os eventos das empresas que vocês têm interesse, que ela está promovendo, e tente participar, tente aumentar seu network, tente conversar com eles. E aí, novamente, mais uma coisa, observação e feedback. Ah, Jéssica, eu tô numa empresa ou eu não tenho a quem pedir um feedback. Cara, pede um feedback a teu professor, ou pede um feedback a pessoa da tua casa. Chega assim para, sei lá, teus pais ou, sei lá, cônjuge, etc. E diz, me dá um feedback aí de como é que tu acha que eu tô me desempenhando como filho. Cara, vai sair muita coisa. Vai dizer, às vezes eu sinto que você não é tão atento aos detalhes. Não significa que você vai precisar mudar tudo, gente. Mas é realmente estar aberto a ouvir esses feedbacks. Ah, Jéssica, minha empresa não tem essa cultura. Seja insistente, chegue lá na sua gerente, na sua liderança direta e peça, olha, tu poderia me dar um feedback de como está sendo a minha atuação? Chegue para os seus colegas de trabalho, de estágio, de faculdade e diz, tu poderia me dar um feedback de como tu acha que eu estou indo? A um professor, assim, na realidade que vocês estão tendo, gente. Feedbacks são super construtivos, até para você descobrir coisas que você não percebe. E a gente entra aí mais um ponto, networking. Cara, eu vou dizer que eu fui acolhida completamente pela comunidade de tecnologia. E é um network que na minha outra área, eu vinha da licenciatura em História, eu nunca tive. E hoje eu tenho constantemente, seja grupo de mulheres que trabalham em produto, seja grupo de negócios, seja a comunidade do TDC, sejam, assim, são diversos grupos onde você vai se inserindo e vai aprendendo a interagir, você vai conversando com pessoas com outras áreas de atuação, vai descobrindo outras áreas e você vai aprendendo a se conectar. Acho que o network é importantíssimo. É você, vai ter um evento presencial lá na minha cidade de tal coisa. Vá lá, cara, você vai conhecer muita gente, você vai mete a cara. Eu acho que essa aí é crucial. Ah, Jéssica, mas eu não, sei lá, eu tenho muito medo de me desafiar. Melhor feito que perfeito. Então, assim, a gente tem que realmente tentar. Eu acho que. E aí eu vou trazer um outro ponto aqui, que daqui a pouco eu chego nele, mas aí a gente tem também educação e treinamento.
Busque cursos, workshops, treinamentos que abordem soft skills que você deseja. Sim, hoje já tem cursos voltados para isso. Eu sei que a gente sai tratando que existem muito mais cursos voltados, essa parte acadêmica é muito mais voltada para habilidades técnicas, mas hoje já existem. Então, por exemplo, se vocês buscarem aí no LinkedIn, plataforma Quark, posso até colocar aqui, ela é uma escola voltada apenas para soft skills, para desenvolver liderança, para desenvolver comunicação não violenta. Então, tem diversas coisas. E assim, tem como você usar. Vou trazer um feedback aqui para vocês, que eu vi, acho que eu fui no LinkedIn, e que eu uso para a vida. Sempre que eu vou enviar um e-mail, eu abro o chat GPT e peço, reescreva esse e-mail utilizando as práticas da comunicação não violenta. Porque às vezes isso aí já é uma soft skill. Você conseguir pensar, você conseguir articular. E eu quero trazer aqui mais um conceito que, inclusive, tá por aqui, mas eu acho que ela é crucial novamente para a gente, que é curiosidade e o aprendizado contínuo. Ou, como a gente pode falar, o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Gente, isso vai ser para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. A gente está nesse mundo conectado, a gente está nesse mundo que está se atualizando, então a gente tem que começar a realmente praticar isso. Tudo isso que eu conversei aqui só corrobora com aqueles dados que eu trouxe lá no início. Beleza, as profissões vão mudar, mas as suas soft skills, elas vão continuar. As suas habilidades técnicas, elas podem fluir ao longo do tempo. Eu comecei minha carreira como analista de produtos. Hoje eu estou atuando como gerente de negócios focado em ESG. E por quê? Porque se a minha formação era eu estou trabalhando... Porque as soft skills eram os mais necessários. Essas outras coisas você vai aprendendo através do lifelong learning. Você pode chegar, você pode aprender, você pode buscar. É justamente disso que se trata, o upskill e a reskilling. Ou seja, você aprimorar ou você reaprender, você redesenvolver outras coisas. Então, eu acho que é crucial você renovar suas habilidades. Então, seja você desenvolver um plano de carreira para você, um PDI. Se vocês depois quiserem, posso mandar alguns exemplos, a gente conversar sobre isso, mas chega aqui, ó. Esse ano eu quero desenvolver essas duas soft skills e essa hard. Porque, novamente, a hard, com o tempo, com essa mudança, com essa velocidade, ela pode sim deixar de existir. Mas as suas soft skills, elas vão permanecer dentro de você. E você vai poder se desenvolver e almejar novos cargos, novas coisas, onde vocês quiserem. Basicamente, é isso. E aqui sou eu, Jéssica, para vocês. E aí, eu não sei se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas. Eu sei que eu acabei sendo rapidinha, mas é porque eu acho que essa é uma temática que é muito mais para ouvir o que vocês têm para falar e conversar sobre isso. Tem diversas plataformas hoje onde vocês podem desenvolver elas, como eu disse, a Quark é uma delas, eu acho que a Conquer também tem uns desses cursos, e é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta aí no chat, eu vi que vocês já falaram que tem muita gente aqui que é da geração Z, e eu também queria ouvir essa perspectiva de vocês.